Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião na Câmara Municipal de São João. Casa Emílio Corrêa de Oliveira, preâmbulo da 15ª reunião ordinária do primeiro período legislativo, 12 de maio de 2026. Boa noite, excelentíssimos senhores vereadores que aqui estão presentes. Boa noite, senhora vereadora que aqui está presente. Boa noite, público que aqui estão presentes, os professores, público aqui geral, a todos que nos acompanham através das redes sociais. Iniciamos nosso trabalho rogando a proteção divina, que Deus nos abençoe e nos inspire nessa noite. Convido o meu secretário para fazer a leitura do texto bíblico e peço que todos fiquem de pé. Boa noite, presidente da Casa, Pierre André Santiago, os demais vereadores, a nossa vereadora Rosineide Moura, ao público presente, às professoras do nosso município e todos aqueles que estão acompanhando pela internet. Pedro, versículo 16 a 18. Tende uma consciência reta a fim de que, mesmo daquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam o vosso santo procedimento em Cristo. Aliás, é melhor padecer, se Deus assim o quiser, por fazer o bem do que por fazer o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura das chamadas dos excelentíssimos senhores vereadores pelo livro de presença. Boa noite novamente a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Comparecimento à 15ª reunião ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de São João, Pernambuco, Casa Emílio Corrêa de Oliveira, realizado no dia 12 de maio de 2026. Antônio Carlos, Rosineide Moura, Manuel Zumba, Márcio Pitanga, Heleno Dantas, José Elias, Otoniel Pedro, Maico Corrêa, Pierre André Santiago, Josival Assis e ausente. Não, todos estão presentes, né? Faltou um assinar aqui. E o Otoniel Pedro. Obrigado, presidente. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da última reunião ordinária. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Rosineide Moura, funcionários dessa casa, professores, e o sindicato e o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais através da rádio web A Boa. Senhor presidente, peço permissão para ler a ata da 14ª reunião ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de São João, Pernambuco, realizada em 5 de maio do ano de 2026, aos 5 dias do mês de maio do ano de 2026, às 18h45, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São João, localizada na Avenida Coronel João Fernando, número 133. Neste município realizou-se a 14ª reunião ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de São João, Casa Emílio Corrêa de Oliveira, sob a presidência do vereador Pierre André Rocha Santiago, tendo como vice-presidente o vereador José Elias Sobral Zumba e secretariados pelos vereadores Márcio Gonzaga Pitanga da Silva e Antônio Pedro da Silva, primeiro e segundo secretário, respectivamente. Havendo um número legal, o excelentíssimo presidente declarou aberta a sessão, saudando os vereadores presentes, a senhora vereadora e o público presente, especialmente aos professores representantes do sindicato, bem como todos os que acompanham pelas redes sociais.
rogando a proteção divina e convidando o primeiro secretário para proceder à leitura de um trecho bíblico sagrado. Em seguida, foi realizada a chamada nominal dos excelentíssimos vereadores pelo livro de presença, constatando a presença dos seguintes vereadores: Rosineide de Moura Leite, Heleno Dantas de Lima Júnior, Manuel Messias Ferreira Zumba, Antônio Pedro da Silva, Márcio Gonzaga Pitanga da Silva, Maico Franklin Correia, Pierre André Rocha Santiago, Joséval de Assis, José Elias Sobral Zumba, José Edivaldo da Silva Gonçalves, registrando-se que o vereador Antônio Carlos da Silva acompanhava a votação de forma remota. Verificando-se a existência de quórum regimental, o presidente convidou o segundo secretário para proceder à leitura da ata da 13ª reunião ordinária do primeiro período legislativo, realizada no dia 28 de abril do ano de 2026, a qual, após lida, foi colocada em votação e sendo aprovada por unanimidade de votos dos presentes. Com registro de voto remoto favorável do vereador Antônio Carlos da Silva. Primeira parte da ordem do dia, dando início à ordem do dia, o presidente informou que na presente sessão seria apenas lidas e baixadas as comissões das matérias constantes na pauta, em razão da quantidade de projetos apresentados, destacando que os projetos considerados mais urgentes seriam discutidos e votados nas reuniões subsequentes, observando-se o regimento interno da Casa. Em seguida, o primeiro secretário procedeu à leitura das seguintes matérias do projeto de lei número 001/2026, de autoria do vereador Manuel Messias Ferreira Zumba, que dispõe sobre o pagamento extraordinário do possível do Fundeb decorrente de valores recebidos por precatório judicial pelo município de São João. O projeto de lei número 008/2026, da autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alíquota de contribuição patronal referente ao custo normal e altera o plano de autorização do passivo atual do Instituto de Previdência do município de São João. Em prévias, projeto de lei número 009/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a ampliação e criação e redução de cargos de provimentos efetivos do município de São João. Projeto de lei número 00010/2026, da autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de São João a proceder ao pagamento extraordinário do passivo do Fundef, definindo os critérios de rateio e destinação dos recursos. E projeto de resolução número 005/2026, de autoria da mesa diretora, que autoriza a doação de veículos pertencente ao patrimônio da Câmara Municipal do Poder Executivo Municipal. Após as leituras das matérias, o presidente informou que todos os projetos seriam baixados às comissões,
competente para emissão de pareceres, seguindo o ritmo regimental da Casa Legislativa. Na sequência, o vereador Manuel Messias Ferreira Zumba solicitou formalmente a retirada de tramitação do projeto de lei 001/2026 da sua autoria, justificando que o referido projeto havia sido elaborado como contraponto ao projeto encaminhado pelo Poder Executivo acerca dos precatórios do Fundef. Sobretudo, em razão da demora na apresentação de resposta às reivindicações dos professores. O parlamentar esclareceu que tanto seu projeto quanto o original, encaminhado pelo Executivo, previa pagamento de parcela dos valores, porém, diante do recebimento do recurso em parcela única pelo município, entendeu-se ser necessária a retirada da matéria para adequações. O vereador destacou ainda que acompanhava a luta dos professores desde o ano de 2022 e retirou que sua intenção sempre foi contribuir com a categoria. Durante sua fala, tentou apresentar sugestões de ajuste ao projeto de lei número 010/2026, relacionada às redações das matérias reivindicações apresentadas pelos professores. Momento em que o presidente esclareceu que a sessão destinava-se apenas à leitura e baixa dos projetos às comissões, não estando aberta ainda a fase de discussão das matérias, orientando que as sugestões fossem formalizadas por meio de ofício ou apresentada na fase de discussão e votação. O vereador Manuel Ferreira Zumba afirmou compreender o procedimento regimental e informou que encaminharia formalmente os apontamentos à mesa diretora. Encerradas as matérias constantes da primeira parte, ordem do dia, o presidente registrou que os projetos número 005/2026, 008/2026, 009/2026 e 010/2026 foram devidamente baixadas às comissões competentes para análise e emissão de parecer. Segunda parte da ordem do dia, foi criada a palavra aos vereadores para manifestação no expediente. Não houve inscritos em apresentação de requerimento ou outras matérias. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o presidente agradeceu a presença dos vereadores, dos professores, representantes dos sindicatos, servidores da Casa Legislativa, do público presente e daqueles que acompanhavam pelas redes sociais, informando que a próxima reunião será realizada na terça-feira seguinte, no mesmo horário e local de costume. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão, determinando a lavatura da presente ata que, após lida e achada, conforme será assinada pela mesa diretora da Câmara Municipal de São João, Pernambuco. Pierre André Rocha Santiago, presidente; José Elias Sobral Zumba, vice-presidente; Márcio Gonzaga Pitanga da Silva,
primeiro secretário, e Antônio Pedro da Silva, segundo secretário. Uma boa noite a todos. A ata está em discussão, já vou colocar em votação também. Aprovado por unanimidade. Antônio Carlos foi agora no médico e está votando remotamente. Dando início à primeira parte na ordem do dia, eu convido o primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que se encontram para serem lidas, discutidas e votadas no horário do expediente. Com a palavra, o vereador Márcio Pitanga. Boa noite novamente a todos presentes e àqueles que nos acompanham pela internet. Projeto de resolução número 005/2026 autoriza a doação de veículo pertencente ao patrimônio da Câmara Municipal de São João, Pernambuco, ao Poder Executivo Municipal. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de São João, Estado de Pernambuco, no exercício das competências que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, submete o projeto de resolução número 005/2026 ao plenário com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizada a doação ao Poder Executivo Municipal de São João, Pernambuco, do seguinte bem: móvel pertencente ao patrimônio da Câmara Municipal, marca modelo VW Polo Sedão .6, ano de fabricação modelo 2007-2008, placa KFU 1617, Renavan 941561 763, chassis 9BWJB09N18PO 25592. Artigo 2. O bem descrito no artigo anterior é considerado inservível para as atividades do Poder Legislativo, não atendendo mais às necessidades administrativas da Câmara, possuindo valor estimado de R$ 14.500, conforme a avaliação administrativa baseada em parâmetros de mercado. Artigo 3º. A doação tem como finalidade permitir ao Poder Executivo dar a destinação adequada ao bem, inclusive mediante alienação por leilão, conforme interesse público. Artigo 4º. Fica o presidente da Câmara autorizado a firmar o competente termo de doação, bem como adotar todas as providências necessárias à transferência do bem. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativo. O veículo acima descrito, em razão do tempo de uso e das condições atuais, tornam-se antieconômico para a manutenção e inadequação ao uso administrativo da Câmara Municipal, sendo classificado como inservível. A doação ao Poder Executivo permitirá a correta destinação do bem, inclusive mediante leilão, atendendo ao interesse público e aos princípios da economicidade e eficiência. Mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de São João, 9 de abril de 2026. Pierre André Santiago, presidente. José Elias Sobral, vice-presidente. Márcio Gonzaga Pitanga, primeiro secretário. Antônio Pedro da Silva, segundo secretário. Projeto de lei número 010, de 30 de abril de 2026, autoriza o município de São João, Pernambuco, a proceder ao pagamento de caráter extraordinário do passivo Fundef, com a definição da destinação dos recursos, dos percentuais e critérios para o rateio
dos recursos entre os beneficiados e da outras providências. O prefeito do município de São João, Estado de Pernambuco, no exercício das competências que lhes são conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal, submete para a apreciação dessa Câmara de Vereadores de São João o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. A destinação dos recursos extraordinários a serem recebidos pelo município de São João, em decorrência de decisão judicial no processo número 00001.159/06.2006.4.05.8305, que tramitou perante a 5ª Vara Federal, Seção Judiciária de Pernambuco, relativa ao cálculo do valor anual por aluno, oriundo da distribuição dos recursos do Fundo e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério Fundef, do período de maio de 2001 a dezembro de 2006, inscrito no precatório número PRC 266-120-PE, e previsto na Lei Federal número 9.424, de 24 de dezembro de 96, dar-se-á na forma desta lei. Artigo 2º. Os recursos de que trata esta lei, já devidamente creditada em conta bancária específica, vinculada e de uso exclusivo para esta finalidade, permanecendo integralmente depositado e sem qualquer movimentação até a efetiva regulamentação desta lei pelo Poder Executivo Municipal. Observado o disposto na Constituição Federal e na legislação federal pertinente, especialmente quanto à sua destinação para a manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais do magistério, nos termos do artigo 47-A da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, com redação dada pela Lei Federal nº 14.325, de 12 de abril de 2022, artigo 3º, serão rateado o valor equivalente a 60%, do valor principal da forma de abono aos profissionais previstos no inciso 1 e 2. Inciso 1. Aos profissionais de magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela, servidores do município de São João, Pernambuco, com vínculo estatutário, seletista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública municipal durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef de 2001 a 2006. Inciso 2. Aos aposentados que comprovarem efetivo exercício das redes públicas escolares municipais nos períodos dispostos no inciso 1 deste artigo, ainda que tenham mais vínculo direto com a administração pública municipal que os remunerados, e os herdeiros em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo. Parágrafo único. O pagamento que trata este artigo tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração de servidores ativos ou aos proventos inativos e pensionistas que fizerem parte do rateio. Artigo 4º. O abandono destinado aos beneficiários que mantêm vínculo com o município de São João, Pernambuco, ativos ou aposentados, serão efetivados diretamente na folha de pagamento na forma em prazo a ser definidos em regulamento normativo. Artigo 5º. O recebimento do abono pelos profissionais contemplados com o rateio que não possuam mais vínculo com o município de São João, Pernambuco, ocorrerá mediante requerimento do interessado, conforme procedimento a ser estabelecido em regulamento. Parágrafo único. Em caso de falecimento profissional, os respectivos herdeiros apenas receberão o montante a que têm direito mediante a apresentação de alvará judicial, através do qual se autoriza o levantamento do valor. Artigo 6º. A fixação dos percentuais e critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados observará as seguintes etapas. Primeiro, identificação dos profissionais que fizerem jus aos respectivos valores, bem como de sua jornada de trabalho e do período de efetivo exercício no magistério, mediante busca na base dos dados da Secretaria de Administração e Secretaria de Administração. Parágrafo 2. Cálculo do valor hora-aula referente, unidade para obtenção do valor individual para cada um dos profissionais. Parágrafo 3. Obtenção do valor individual a ser disponibilizado
a cada um dos beneficiados, observando a proporcionalidade conforme jornada de trabalho, período de efetivo exercício do magistério do período compreendido entre maio de 2001 a dezembro de 2006. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de recursos consignados no orçamento geral do município e serão classificados nas dotações específicas. Artigo 8º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado à abertura de crédito especial até o limite do valor do crédito objeto do processo judicial de que se trata o artigo 1º desta lei, devendo constar no decreto o código da despesa, conforme autorizado no artigo 43 da Lei nº 4.320/64. Artigo 9º. Será nomeado comissão para acompanhamento do cumprimento dos critérios da lei, que será composta por 7 membros, sendo estes indicados dos seguintes segmentos. Primeiro, da Secretaria da Educação. Segundo, da Secretaria da Administração. Terceiro, da Secretaria de Finanças. Quarto, 2 do Sindicato Municipal dos Profissionais da Educação. Quinto, representante dos profissionais da educação não sindicalizado. Quarto, representante dos profissionais da educação inativos. Artigo 10º. Caberá ao Poder Executivo regulamentar, por decreto, a presente lei, os aspectos que forem necessários à sua efetiva aplicação. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Palácio Municipal de João de Assis Moreno, São João, o Gabinete do Prefeito, 30 de abril de 2026. José Wilson Ferreira de Lima, Prefeito Constitucional. Mensagem do projeto de lei número 011/2026. Palácio Municipal João de Assis Moreno, São João, 30 de abril de 2026. Excelentíssimos senhores e senhoras, presidente e demais membros do Poder Legislativo Municipal de São João, Pernambuco, tenho a honra de encaminhar para apreciação e votação por essa Casa Municipal, Legislação Municipal, o projeto de lei número 011/2026, que dispõe sobre o porte, uso, controle e guarda de arma de fogo institucional no âmbito da Guarda Civil Municipal do município de São João, Pernambuco, e da outras providências. A presente proposição tem como objetivo estabelecer normas claras, seguras e juridicamente adequadas para a utilização do armamento institucional pelos integrantes da Guarda Civil Municipal de São João, em consonância com a legislação federal vigente, especialmente o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto Geral das Guardas Municipais e demais normas regulamentadoras aplicáveis. A iniciativa de se mostrar necessária diante da crescente demanda por maior efetividade nas ações de segurança pública no âmbito municipal, especialmente o que se refere à proteção da população, do patrimônio público e atuação preventiva da Guarda Civil Municipal. O armamento institucional, quando devidamente regulamentado e controlado, constitui instrumento legítimo de fortalecimento da atuação da Guarda, ampliando sua capacidade de resposta diante de situações de risco, violência e ameaça à ordem pública. A regulamentação proposta tem por finalidade, primordialmente, assegurar que o uso de arma de fogo ocorra de forma responsável, técnica e em estrita observância aos limites legais, garantindo a proteção da vida, do patrimônio público e da coletividade, sem prejuízo do respeito aos direitos humanos e aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e razoabilidade. Além disso, o armamento da Guarda Civil Municipal contribui para o aumento da sensação de segurança da população, fortalece a presença institucional do município nas ações de prevenção à criminalidade e proporciona melhores condições de trabalho aos agentes públicos, que passa a atuar com maior respaldo, preparo e capacidade de autoproteção. O projeto também estabelece critérios objetivos para a concessão, suspensão e perda do porte de arma institucional, bem como disciplina as modalidades de cautela, carga diária e cautela permanente.
promovendo maior controle administrativo e segurança no uso do armamento. Além disso, prevê mecanismos rigorosos de responsabilidade funcional, controle, registro e fiscalização, assegurando a rastreabilidade e a correta gestão do patrimônio público. Outro ponto relevante é a exigência de avaliação periódica de aptidão psicológica e técnica, medida indispensável para garantir que os agentes estejam plenamente capacitados para o porte e manuseio de arma de fogo, contribuindo para a redução de risco e para o aprimoramento contínuo da atuação da Guarda Civil Municipal. Destaca-se ainda a preocupação da proposta com a transferência e o devido processo legal, ao assegurar o contraditório e a ampla defesa em casos de suspensão ou perda do porte de arma, reforçando os princípios constitucionais que regem a administração pública. Portanto, trata-se de medida necessária e estratégica para o fortalecimento da Guarda Civil Municipal de São João, ampliando sua capacidade operacional, promovendo maior segurança à população e garantindo melhores condições para o desempenho de suas funções institucionais. Diante do exposto, considerando a relevância da matéria e o interesse público envolvido, conto com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei, oportunidade em que renovo votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Wilson Ferreira de Lima, prefeito constitucional. Mensagem do projeto de número 012/2026, Palácio Municipal de João de Jacis Moreno, São João, 30 de abril de 2026. Excelentíssimos senhores e senhoras, presidente e demais membros do Poder Legislativo Municipal de São João, Pernambuco, tenho a honra de encaminhar para apreciação e votação por esta Casa Legislativa Municipal o projeto de lei número 012/2026, que dispõe sobre a criação da Corregedoria e Ouvidoria e da outras providências perante a Lei Federal número 13.022/14, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, assim como demais legislações vigentes. O presente projeto de lei tem por finalidade instituir, no âmbito da Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal de São João, Pernambuco, a Corregedoria e a Ouvidoria como órgãos permanentes de controle interno e externo, respectivamente, visando ao fortalecimento da legalidade, da transparência e da eficiência na atuação da corporação. A proposta encontra fundamento no artigo 13º da Lei Federal número 13.022/2014, que estabelece o Estatuto Geral da Guarda Municipal, o qual determina que o funcionamento dessas instituições deve ser acompanhado por mecanismos de controle interno e externo, por meio de corregedoria e ouvidoria, dotados de autonomia e caráter permanente. A corregedoria exercerá o controle interno, sendo responsável pela apuração de infrações disciplinares e pela fiscalização da conduta funcional dos integrantes da Guarda Municipal, garantindo o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa. Por sua vez, a ouvidoria atuará como canal direto de comunicação entre a sociedade e a Guarda Civil Municipal, assegurando o recebimento, a análise e o reencaminhamento de denúncias, reclamações, sugestões e elogios, além de promover o controle social e a melhoria contínua dos serviços prestados à população. Destaca-se ainda que o projeto assegura a independência funcional da ouvidoria em relação à direção da Guarda Municipal, conforme preconiza a legislação federal, fortalecendo suas atuações imparcial e garantindo maior credibilidade junto à sociedade. Além disso, a proposição institui normas básicas de conduta e disciplina, com a previsão de um código de conduta própria, visando expressamente a aplicação de regulamentos de natureza militar em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. O projeto também estabelece a criação dos cargos de corregedor e ouvidor, a serem exercidos por servidores efetivos da Guarda Municipal, garantindo profissionalização, continuidade administrativa e maior compromisso institucional. Ressalta-se que a implementação dos órgãos previstos nesta lei contribuirá significativamente
para o aprimoramento da gestão da Guarda Municipal, prevenindo irregularidades, promovendo a responsabilidade quando necessária e ampliando a confiança da população nos serviços de segurança pública municipal. Por fim, cumpre destacar que a presente proposta observa os princípios constitucionais da administração pública previsto no artigo 37 da Constituição Federal, bem como as diretrizes estabelecidas na legislação federal aplicável, não implicando afronta à ordem jurídica vigente. Diante do exposto, considerando a relevância da matéria e o interesse público envolvido, conto com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei, oportunidade que renovo votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Wilson Ferreira de Lima, prefeito constitucional. Mensagem do projeto de lei número 013/2026. Palácio Municipal João de Assis Moreno, São João, 30 de abril de 2026. Excelentíssimos senhores e senhoras, presidente e demais membros do Poder Legislativo Municipal de São João, Pernambuco, tenho a honra de encaminhar para apreciação e votação por esta Casa Legislativa Municipal o projeto de lei número 013/2026, que dispõe sobre a instituição do Código de Conduta e Ética da Guarda Civil Municipal de São João, Pernambuco, e da outras providências. A presente proposição tem por finalidade estabelecer normas claras de conduta, princípios éticos, deveres funcionais, infrações disciplinares e respectivas sanções aplicáveis aos integrantes da Guarda Civil Municipal, promovendo a padronização de procedimentos e o fortalecimento da disciplina e da hierarquia no âmbito da corporação. A instituição de um Código de Conduta e Ética próprio representa importante instrumento de gestão administrativa, contribuindo para a valorização profissional dos agentes, a melhoria da prestação de serviço público e o fortalecimento da confiança da população na atuação da Guarda Civil Municipal. Além disso, o projeto prevê a criação da Carteira de Identidade Funcional, documento oficial destinado à identificação dos agentes do exercício de suas atribuições, conferindo ao maior segurança jurídica, padronização institucional e respaldo às atividades desempenhadas, em conformidade com a legislação vigente. A proposta encontra amparo na Constituição Federal, especialmente no artigo 144, parágrafo 8º, bem como na Lei Federal número 13.022, de 8 de agosto de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais, e na legislação municipal pertinente, atendendo aos princípios da legalidade, eficiência e interesse público. Diante do exposto, considerando a relevância da matéria e o interesse público envolvido, conto com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei, oportunidade em quem renova o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Wilson Ferreira de Lima, prefeito constitucional. Obrigado, presidente. Lidas as matérias que se encontram aqui hoje, foi lida a mensagem desses três projetos, projeto 012, 011, 010, para baixar as comissões. Na última reunião teve 4 projetos aqui, 2 foi retirado por algumas divergências, e a gente só vai colocar hoje em votação os 2 projetos, o dos professores e o do carro. Aí na próxima quinta-feira a gente vota só o dos professores. O do carro é só uma votação, esses outros só estão sendo lidos hoje, e aí a gente já, na outra semana, já resolve as outras coisas. Está em discussão o projeto de lei número 010/2026. Primeira votação. De autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de São João a proceder ao pagamento de caráter extraordinário do passivo Fundef com a definição e destinação dos recursos, dos percentuais e critérios para o rateio dos recursos entre os beneficiários e das outras providências. Está em discussão. Com a palavra, vereador Manuel Zumba. Lembrando que é a primeira votação. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os colegas vereadores. Em nome do presidente Pierre André Rocha Santiago, cumprimento a todos. Quero cumprimentar os professores e professoras aqui presentes,
o público que nos assiste pela rede social e pela boa rádio web, cumprimentar os servidores desta casa. Senhor presidente, pedir a palavra só para justificar meu voto favorável ao projeto 010/2026 e ao qual também eu vou apresentar uma emenda modificativa em alguns pontos que é pertinente ser discutidos. Porém, como eu achei que a gente teria a semana inteira e só ia ser votado na próxima terça-feira, eu ia apresentar só no dia de amanhã, porque poderia ter acontecido alguma alteração no projeto no dia de hoje, por isso que eu não encaminhei a emenda. Como o prazo encurtou para quinta-feira, né, eu vou apresentar no dia de amanhã para que a gente discuta e já vote na próxima quinta. É só isso. Muito obrigado. A palavra que eu estou franqueado aos seus vereadores. Como nenhum queira usar o mesmo, eu coloco em votação. Está disponível na tela. Lembrando que Antônio Carlos foi ao médico, mas está votando remotamente. Aprovado por unanimidade de todos os presentes. Projeto de resolução 05/2026, de votação única, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a autorização da doação de um veículo pertencente ao patrimônio da Câmara Municipal de São João, Pernambuco, ao Poder Executivo Municipal. Está em discussão. Está em votação. Já está na tela também, quem quiser votar. Terminadas as matérias que se encontram para ser lidas, discutidas e votadas no horário expediente, eu franqueio a palavra na segunda parte na ordem do dia. Como nenhum dos seus vereadores queira fazer o uso da mesma, antes de encerrar a votação, a reunião, eu queria dizer a vocês, convocar para a próxima quinta-feira, só será votado só o projeto dos professores às 19 horas. Mesmo horário de sempre aqui, 18h45. Boa noite a todos e até a próxima.